Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, porque o tema que nós iremos falar hoje permeia a minha vida, a sua vida, a nossa vida, desde pequenininho. É um tema que a gente escuta o tempo todo. Quem é que nunca pediu desculpa? Quem é que nunca pediu perdão? Quem é que fica até embaraçado com as duas palavras, coloca tudo no mesmo bolo e a vida segue? Às vezes a gente não consegue perceber essas situações, mas hoje nós vamos entender o que significa desculpa e o que significa perdão. Mas antes, se inscreva no canal, dá aquele super like, nos acompanhe aqui no canal, ativa o sininho, divulgue para os amigos, porque os assuntos que nós falamos aqui são assuntos importantes para você, não só para mim, mas para todas as pessoas que querem ter um encontro diferenciado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos ao texto de hoje, que se encontra em Mateus 18, no versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse texto é muito conhecido quando a gente vai falar sobre o perdão. Muito conhecido, né, quando a gente fala sobre essa questão da gente ter que conviver, né, da gente ter que aceitar, enfim, essa situação. Mas vamos falar real? Vamos pensar aqui com a realidade, com o pé no chão, com o que a gente vivencia de fato, mas com essa transformação que o Espírito Santo quer para a nossa vida? Então, antes, vamos pensar sobre o processo de desculpa. O que é desculpa? Desculpa é o ato de tirar a culpa. É quando você faz uma coisa que não tem o processo de uma culpa consciente. Ou seja, por exemplo, você esbarra numa pessoa na rua, você pede desculpa a essa pessoa, porque você não teve a intenção de esbarrar nessa pessoa. Outro processo de desculpa é quando você recebe um áudio no WhatsApp, por exemplo, nem estou ganhando sobre isso, mas você recebe o seu áudio lá, uma mensagem, e aí você não responde nessa hora. Você esqueceu por algum motivo. Você falou assim, depois eu respondo. Esqueceu. Quando você vai ver, já é tarde ou outro dia. Aí você já inicia o seu áudio ou sua mensagem dizendo, desculpa. É normalmente assim, porque é algo que você pode consertar. Desculpa tem um processo de conserto. É algo que você não causa danos que desgrace a vida de alguém, né? Que acabe com a vida de uma pessoa. Esse é o processo de desculpa. Tem uma frase muito interessante que diz assim: se desculpa um inocente e perdoa um culpado. Quando a gente pensa nessa frase, se desculpa um inocente e perdoa um culpado, é porque o processo de desculpa é muito mais tranquilo do que um processo de perdão, porque perdão, você tem culpa sim no cartório, não tem como tirar. Você tem culpa e você tem que ter responsabilidade sobre esse ato. Uma coisa importante, falando agora sobre perdão. O perdão é um processo que requer de você a responsabilidade sobre o seu ato. É uma responsabilidade de modificação de atos. A desculpa, ela é muito, 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 mas bota muito nisso, difícil, porque
não consegue apagar. Não dá. Nós, seres humanos, não apagamos um ato de perdão. Essa é a palavra. Não conseguimos apagar esse ato. Já a desculpa é mais fácil, você esquece. Você esquece que a pessoa não respondeu você naquele momento. Você esquece que a pessoa não trouxe o teu livro no dia que você combinou. Você esquece determinadas situações. É mais fácil. Agora, o perdão, ele mexe, desestabiliza. O processo de pedir perdão é algo que alguém ou você cometeu que é impossível de apagar. Exemplo, assassinato. Ninguém vai ressuscitar ninguém. Então, não tem como eu ressuscitar uma pessoa. Esse processo de quem comete o assassinato é muito dolorido para pedir perdão para a família, para a sociedade, para ele mesmo, porque é uma coisa que ele não tem como reparar, não tem como trazer de volta. Outro ato também que é muito pertinente no nosso dia a dia é a traição. Seja de amigo, seja de marido e mulher. É algo que está ali entranhado no nosso dia a dia e é difícil ter o processo do perdão verdadeiro. Não é o ato de você ir aceitando, estou com fulano, continuei sendo amigo de ciclano, mas aí você vai lá e pá, você fez isso comigo, eu não esqueci não, hein? Ó, e fica ali martelando na cabeça do outro o que ele fez. Perdão não é isso. Vamos entender o que é perdão. Perdão, primeiro, você não tem amnésia. Não tem processo de amnésia. Perdão é uma coisa para quem é verdadeiramente culpado. Ou seja, a pessoa cometeu algo ou você fez algo que não tem como você solucionar. E como a gente pode trabalhar isso na nossa vida? A Bíblia nos ensina de várias maneiras, mas eu vou resumir aqui em 4 partes, ou melhor, 4 tópicos muito importantes. Vou dizer para você. Primeiro, você tem que ter paciência, porque o perdão ele é um processo, não é uma coisa que você dá hoje e pum, esquece, acabou, morreu. Não, é um processo. Então você tem que ter paciência e toda paciência requer tempo, porque isso vai produzir em você uma experiência que você não tinha antes. Então, é uma coisa nova que está acontecendo com você. Nesse processo, você precisa ter paciência. Segundo ponto, você precisa ter amor. Sem amor, não há perdão. Sem amor, não tem como você cultivar esse processo da paciência. Porque é o amor que permeia tudo isso. O amor que vai fazer com que você modifique atos, que você modifique pensamentos. É pelo amor, é por amor e com amor. É pelo, por e com. Então, sem o amor, não tem como você modificar isso dentro de você e para com a outra pessoa. Terceiro ponto, mudança de atitude. É necessário mudar as atitudes para que haja transformação. Sem mudança de atitude, não tem transformação. Você pede perdão, você precisa mostrar e demonstrar, não só para você, mas para outras pessoas, que você mudou o seu posicionamento. Porque senão, você não está fazendo o processo do perdão. Você está usando da boca para fora. Quantas pessoas cometem os mesmos erros? Exemplo, a traição. Nós mulheres, né, temos uma facilidade, e eu não falo que é a facilidade da palavra fácil, mas é algo que foi permeado, cultuado e colocado para nós mulheres, a questão de perdoar uma traição que os seus cônjuges, namorados, noivos, façam com a gente. Tem um olhar para isso como se a gente tivesse toda a facilidade do mundo, mas nós não temos. A gente aprende a passar por cima. E eles acham que a gente está passando a mão na cabeça deles para que eles possam vivenciar como se esse ato pudesse ser repetido de novo. E isso não pode.
eles têm que entender, os homens principalmente, que vivem dentro de uma cultura onde pode-se fazer o que quer, porque ele nasceu homem e não é assim, e eles acham que podem errar, errar, errar 1000 vezes, e nós mulheres vamos estar aqui sempre prontas a perdoar, porque nós somos um anjo, nós somos santas, nós somos maravilhosas, e somos mesmo, mas só que também nós não somos feitos, né, de madeira, nós somos feitos de pedra. Aqui dentro de nós tem carne, tem coração, tem sentimento, tem todo um processo que vai movimentar a vida a dois. E quando a traição ela ocorre várias vezes por falta de atitude dos dois, chega um determinado momento que alguém cansa, alguém vira e fala, para mim chega, para mim já deu. E aí há a separação. O outro vai falar assim, nossa, por que ela está se separando de mim? Não deveria ser assim. Ou ele, né? Porque tem mulheres também que traem. Por quê? Não deveria ser assim e tal. Só que quem está sendo traído não está suportando mais, porque as atitudes não estão sendo modificadas. Tanto de quem está dando perdão, quanto de quem está recebendo perdão. É necessário que haja modificação nas práticas. E, por último, reconhecimento. É necessário que nós que estamos dando o perdão, valorizemos o ato que o outro está fazendo de modificação de atitude. É necessário que a gente possa valorizar isso e ver, mas também é necessário que o outro que está recebendo também, ele avalie isso e veja, não fique achando que é o último da cocada e dizer, eu estou fazendo demais, eu sou maravilhoso porque eu estou me esforçando e tal. Não, não é isso. Temos que entender que o perdão, ele não quer, aliás, ele não necessita que a gente fique o tempo todo endeusando as práticas que emergem o ato. Por ao contrário, é natural, porque tudo está influenciado com amor. Olhemos agora para Cristo. Jesus, ele nos perdoou, ele nos deu presentes através da cruz, porque ele entende e percebe que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós cometemos coisas, aliás, e cometemos contra ele, que não teria o processo de perdão, mas ele vai lá, morre na cruz por nós, nos dá o direito à salvação, nos perdoa, joga tudo no mar do esquecimento. Jesus faz isso. O ser humano não. A gente não esquece. Joga tudo no mar de esquecimento e começa um processo na nossa vida. Ele não fica nos lembrando do que fizemos, por que fizemos e como fazemos. Não. O que ele fala é, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para mim, trabalhe comigo, preste atenção. Você precisa modificar isso daqui para não cair no mesmo erro. Olha, você já é uma nova criatura. Ele faz isso com a gente, para que a gente tenha uma vida realmente nova, transformada, diferenciada e com o objetivo principal, que é o amor dele na nossa vida, para que a gente possa não só modificar a gente, modificar os outros que estão ao nosso redor, mas também almejar a vida eterna. Porque é isso, a vida eterna com ele. Mas é fácil viver esse perdão? Não. É muito mais fácil viver na desculpa. Porque a desculpa, a gente transfere até a culpa. A gente aponta o outro. A gente deixa até de viver. É um outro lado da desculpa. A gente fala assim, se eu cometi isso, não tem problema não, é só pedir desculpa que está tudo bem. Não é assim não. Todo ato tem consequência. O fato de pedir perdão não quer dizer que você não vai ter consequência. As consequências elas vão vir para todo mundo. Seja preto, seja branco, seja azul, seja amarelo, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo. Todos nós vamos ter o processo
das consequências, porque é um ato que você escolheu fazer, um ato que você almejou, planejou, pensou. Por isso, do processo do perdão, porque o perdão é para aquele que é culpado, e todo culpado tem que passar pelo processo de consciência. Aí você pode estar pensando, mas eu não tenho culpa se passa uma mulher bonita na minha frente, eu olho para ela e desejo. Meu amor, a Bíblia fala que se seus olhos te fazem pecar, você tem que arrancar ele. Ou seja, não arranca não, mas que você tem que santificar os seus olhos, seus ouvidos, seu corpinho, sua mente. Fuja da aparência do mal. Fuja, fuja. Essa é a palavra. Às vezes a gente não quer fugir, a gente quer ficar ali, brincando com os pecados. Então, se temos problemas, por exemplo, com mentiras, precisamos trabalhar isso. Porque quando somos de Cristo, não podemos mentir mais. Precisamos falar a verdade. E se eu só sei ser feliz mentindo, tem alguma coisa errada com você e não com Cristo. E o processo de mentira faz um estrago na vida de muitas pessoas. Acaba com relacionamentos, com confiança, com práticas maravilhosas que você poderia ter, porque a sua casa, a sua vida, a sua história está sendo construído em cima de mentira. E tudo que é em cima de mentira, ela vai desmoronar uma hora, mais cedo ou mais tarde. E aí, o processo de perdão é muito dolorido. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido que esses 4 processos, 4 etapas para o perdão, é algo que tem que estar permeando a nossa vida todo santo dia, porque não é fácil. Por isso que Jesus fala 70 vezes 7. Não é para você contar no dedo, mas é para que você tenha consciência que o perdão é algo que leva tempo, é algo que realmente precisa ser transformado, que precisa ser feito com amor, e aí leva tempo de reconhecimento, não para o outro, mas para com você. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.